Então, enxergando esse escopo, eu consigo, através, por exemplo, aqui eu usei o exemplo aqui do CIPOC, eu consigo identificar qual é o processo onde o problema acontece. O meu problema é a taxa de abandono. O processo onde ele acontece, que está mapeado aqui no CIPOC, é justamente o processo de atendimento do televendas, né? Nessa área da empresa que a gente está mapeando. Então, olhando para esse escopo, que é o processo do televendas, e sabendo que a nossa meta vai ser de reduzir a taxa de abandono para um valor de 6,85% no ano, né, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o benefício do meu projeto? Normalmente a gente calcula esse ganho porque o ganho é um dos melhores argumentos para a gente poder vender a ideia do projeto para alguém, né? Então, esses projetos Lean Six Sigma são feitos dentro das empresas e normalmente você tem que convencer algum gestor, né, de que vale a pena você conduzir esse projeto, conduzir a iniciativa na empresa. E normalmente um dos melhores argumentos para a gente tentar convencer esse gestor é mostrar para ele o quanto que a gente vai melhorar o nosso indicador, mas também mostrar o que ele pode ganhar com isso, ou qual é o potencial do ganho. Nesse caso aqui dessa empresa, considerando o volume de ligações e o volume de vendas que essa empresa realiza no ano, reduzir a taxa de abandono para 6,85% significa o quê? Ter um potencial de vender 16,9 milhões de reais a mais. Esse cálculo, claro, foi feito com base na taxa de conversão das ligações da empresa e também no ticket médio, né, do televendas, ou seja, em média, qual é o valor de uma venda no televendas e de todas as ligações que entram, qual o percentual de ligações que de fato eu consigo converter numa venda. Considerando essa informação, claro, eu chego nesse número de 16,9 milhões. Bom, então isso resume um pouco do início do projeto, né? Essas informações resumem um pouco da etapa de definição e aí a gente segue para a etapa de medição. Nós vimos que no método DMake, quando a gente entra na etapa de definição, o propósito é justamente entender mais a fundo o problema, né? Então, para a gente poder entender esse problema mais a fundo, uma coisa que eu posso fazer é tentar estratificar o meu problema, ou seja, tentar estratificar os meus dados e ver se existe ali algum caminho, algum foco. Então, esse é o caminho que eu posso conduzir aqui na fase de medição com a ajuda da estatística. E o outro caminho seria o mapeamento mais detalhado do processo. Porque quando eu entro num nível de detalhe maior do meu processo, eu começo a perceber quais etapas ali do processo são críticas, onde é que os erros acontecem. Então, esse é o caminho que a gente vai fazer agora na fase de medição. Nesse nosso estudo de caso, daqui da proposta de reduzir, né, a taxa de abandono, nós desenhamos esses dois caminhos. Vamos começar, então, pelo caminho estatístico, que seria o da estratificação dos dados. Então, vejam só, percebam que a ideia na fase de definição, eu descrevi o meu problema. Olha, a taxa de abandono existe, ela está num patamar próximo lá de 10%, e eu quero que caia para 6,85%. Isso vai me dar um ganho de não sei quantos milhões. Obviamente que também lá na fase de definição eu preciso de definir quem que é a equipe que vai me ajudar nesse projeto, esse tipo de detalhe. Só que agora eu estou na fase de medição. Então, se a taxa de abandono acontece, ela acontece de que forma? Como é que eu vou poder estratificar esses dados para entender o meu problema num nível de detalhe maior? E aí, essa empresa, ela fez essa estratificação que nós estamos vendo aqui. Olha só, a taxa de abandono ou as ligações abandonadas, né? Na verdade, essa empresa, ela classificava essas ligações de duas formas: as ligações produtivas e improdutivas. E o que é essa estratificação, essa diferenciação?
É assim, ó, toda ligação que entrava podia ser porque o cliente de fato gostaria de fazer uma compra, essa é a ligação produtiva. Ou o motivo da ligação do cliente poderia ser o quê? Por exemplo, ele queria ligar só para tirar uma dúvida de uma compra que ele já tinha feito. Ele poderia ter ligado porque ele errou o número, né? Ele queria ter ligado para o saque, mas ligou para o televendas. Então, quer dizer, esses motivos onde o cliente faz uma ligação, mas ele não tem a intenção da compra, era então classificado como ligações improdutivas. E o abandono, a taxa de abandono, acontecia para as duas. Então, uma primeira estratificação é essa, ligações produtivas e improdutivas. Aí eu poderia estratificar mais um nível. Por quê? As ligações produtivas, como a gente pode ver aí na figura, eram estratificadas nas etapas do processo. Então, era assim, ó, se a ligação é produtiva e houve o abandono aconteceu em que momento? Em qual etapa do processo? Então, eles conseguiam avaliar isso. Isso era possível de ser mensurado. Eu tinha como saber, por exemplo, olha, 10% das ligações produtivas que tiveram abandono foi na primeira etapa do processo, na recepção. 15% foi na segunda etapa, no momento da oferta de produtos. 50% foi na hora da conferência dos dados. Então, era possível fazer essa estratificação. E aí, da mesma forma, para as ligações improdutivas, eu também consegui estratificar por motivo, né? Então, ó, a ligação improdutiva sofreu abandono. Por quê? Porque o cara era ligar para o saque e ligou para o televendas. Então, no meio da ligação, antes da ligação concluída, ele já abandona porque ele percebe que ele ligou para o número errado. Outra coisa, ligações desconectadas pelo cliente. Então, às vezes tinha problema mesmo no sistema, a ligação caía, né? Não porque o cliente desligou ou porque algum colaborador da empresa forçou o desligamento da ligação, mas caía, né? E aí, enfim, outros motivos. Então, vejam que muitas vezes é possível a gente estratificar o problema e conseguir enxergar num nível de detalhe maior. O que me remete a uma questão importante, que um projeto Lean Six Sigma precisa de dados, precisa de informação. Quer dizer, se essa empresa não conseguisse medir essa informação de maneira estratificada, a gente também, consequentemente, não conseguiria analisar os dados estratificados. E essa análise aqui na etapa de medição é importante. Então, na hora de vocês escolherem um projeto Lean Six Sigma, e nós já falamos sobre isso nas lições anteriores, né? Uma das características importantes de um projeto Lean Six Sigma é trabalhar com dados. Você precisa de dados para conduzir esse projeto. Você precisa de medições, de um sistema de medição que você vai confiar e vai te fornecer uma base de dados. Senão, não tem jeito. Se você não tiver dados, não tem como você iniciar um projeto Six Sigma.